E aí pessoal, tudo bem? Terceiro ano, voltamos, não é? Voltamos com nossa Física A, tá certo? Dando continuidade, vamos trabalhar a nossa aula 20, tá bom? Mas antes de começar a trabalhar ela, vou só dar um recado para vocês, tá bom? Nossas avaliações começam hoje, né? Para você que está assistindo essa aula hoje, nossa avaliação começa hoje, tá bom? E nossa avaliação ela não está tão complicada, tá bom? Ela vai trabalhar mais aquela questão do circuito com o gerador, com o receptor. Se empenhe bastante em relação a amperímetro e voltímetro, tá bom? Coloquei bastante questões com relação a leitores, tá? Não só na parte de cálculo também, mas na parte de conceitos, tá certo? É muito importante também que você saiba disso. É um item muito cobrado no nosso exame nacional, tá bom? E vamos lá, certo? Essa nossa aula 20 aqui, ela dá continuidade àquele nosso pensamento da lei de Poulier estendida. Lembram-se? É onde eu aplico a lei de Poulier, só que para um gerador e para um receptor no mesmo circuito, tá? Bom, só que dessa vez eu vou explicar para vocês o desenho, bom? Já temos o desenho aqui e vamos resolver um exemplo muito básico, onde nós vamos encontrar o quê? A leitura do nosso voltímetro e do nosso amperímetro, tá bom? Bom, dando continuidade, você conhece a lei de Poulier estendida? Conhece. Quem é ela? Tá? Na verdade, a lei de Poulier estendida, ele é uma fórmula que calcula a corrente que passa por uma malha, tá bom? Uma malha, professor, o que é uma malha? Cara, uma malha é onde eu tenho vários elementos conectados. Geradores, receptores, resistores, medidores, chaves, né? As chaves que abrem e fecham a passagem dessa corrente, tá bom? Então, qual é o objetivo da lei de Poulier estendida? O objetivo é calcular a corrente que passa pela malha, porque essa corrente ela tem a capacidade de manter todo o funcionamento, tá certo? Ela é comum para todos os elementos que estão ali contidos. Professor, como é que eu uso ela? Bom, a lei de Poulier estendida, ela fala que a corrente que passa por uma malha, tá? Vou colocar aqui, olha. A corrente que passa por uma malha, ela pode ser calculada pela soma, tá certo? Pela soma de todas as forças eletromotrizes, a soma de todas elas, que é a eletromotriz resultante, menos a força contra a eletromotriz resultante. Ou melhor, é a que produz menos a que absorve. É a força eletromotriz resultante menos a força contra a eletromotriz. Dividido pela somatória das resistências. Quem são essas somatórias? É a resistência do gerador, mais a resistência do receptor, de todos eles, mais a somatória de todos os resistores contidos nessa malha, nesse circuito. Tá bom? É a nossa lei de Poulier estendida. Ela calcula a corrente que passa por todo o circuito, tá bom? Lógico, se nós tivermos resistores em paralelo, ou até mesmo geradores e receptores em paralelo, essa corrente pode se modificar, tá bom? Nós temos aqui nossa fórmula, tá? Só que quando você trabalha com elementos de malha única, tá? Você vai trabalhar querendo encontrar quem é o gerador e quem é o receptor. Lógico, muitas questões não te oferecem isso. Essa opção de escolher quem é o gerador e quem é o receptor. Então, o que é que você faz? Aqui você vai escolher a passagem da corrente, tá bom? Ela tem que passar pelos elementos, viu? Onde eu tenho uma somatória maior de geradores em relação aos receptores. Eu não posso ter uma força contra-eletromotriz maior do que uma força eletromotriz. Isso é impossível. Eu não vou ter energia suficiente para fazer a malha funcionar, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho que adotar o sentido da corrente correto. Se essa corrente for negativa, eu adotei o sentido errado. Por exemplo, eu observei que eu tenho, aqui nessa figura, eu tenho 4 elementos. 20, 20, 10 e 100. Poxa, esses 100 volts, olha, os 100 volts somados, tá? Somando todos não dá o valor dele. Então, esse aqui, eu tenho que tratar ele como o quê? Como um gerador. Para mim tratar ele como um gerador, a corrente tem que bater em qual polo? A corrente tem que bater primeiro no polo negativo dele. A corrente tem que pular do negativo
para o positivo. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Bom? Então, essa corrente aqui, ela tem que adotar o sentido anti-horário. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. A minha corrente precisa ter o sentido anti-horário. Adotando o sentido anti-horário, aqui eu tenho um gerador. Ele mede 100 volts. Quando a corrente chega aqui, olha, ele bate primeiro no polo positivo, observaram? Olha. Então, isso aqui é uma força contra-eletromotriz. Tá bom? Ou melhor, ela é um receptor. Quando essa corrente faz a volta aqui, ó, ela bate novamente no polo positivo. Então, isso aqui, olha, é outra força contra-eletromotriz. Tá bom? E ela bate aqui também no polo positivo, olha. Então, na verdade, esse aqui também é outro gerador. Aliás, outro receptor, é outra força contra-eletromotriz. Então, nós temos um gerador para 3 receptores. Esse gerador vai dar conta? Vai. Ele tem 100 volts. Nos outros, cada um deles possui 20 e 10 volts. Tá? Então, qual foi o meu objetivo aqui? Achar o sentido correto da corrente. Se eu tivesse colocado o sentido horário, esse 100 aqui seria um receptor. Eu estaria com o sentido errado. Eu não teria energia suficiente para sustentar 100 volts de receptor. Tá? Eu só teria 50 volts ao total de geradores. Ou melhor, o sentido da corrente seria o errado. O meu melhor sentido aqui é o sentido anti-horário. Tá bom? Então, analisando toda a malha, eu já sei quem é gerador, quem é receptor. Tá bom? Professor, agora tem como gerar a lei de Poulier aqui? Tem. Quem é que eu vou calcular? A nossa corrente. Tá bom? Vamos lá? Vamos calcular ela? Bom, a somatória dos geradores. Quem são os geradores resultantes, que são as forças contra-eletromotriz, a força eletromotriz, né? Força eletromotriz. Eu só tenho um gerador. No caso, ele mede 100 volts. Né? Eu só tenho uma força eletromotriz. Professor, e a força contra-eletromotriz? Lógico, eu quero calcular a resultante, não é? Essa resultante eu vou ter que somar o 20 com o 20 com o 10. Como eles estão em série, né? É só fazer uma somatória. Então, isso aqui vai dar o quê? 50 volts. Eu vou somar 20 com 20 com 10, dá 50, né? Ok. Professor, posso jogar na lei de Poulier? Pode. Vai ficar como? Nossa corrente vai dar o quê? Vai ser a força eletromotriz, que no caso fica 100, menos 50, que é a força contra-eletromotriz, todas elas somadas, tá? Sobre ou pela somatória das resistências. Nós vamos somar as resistências aqui. 1, meio, 1 e 2, né? São as resistências dos elementos. Aqui eu tenho 2 resistores que medem 14,5 e 6. Tá bom? Então fica como? Somando todo mundo. Aqui vai dar o quê? Só de força contra a eletromotriz vai dar 2,5. Eu vou somar primeiro as resistências. As resistências das forças eletromotrizes, no caso deu 2,5. Eu vou somar a resistência da força eletromotriz, que é mais 2. E vou somar os resistores. Os resistores aqui vai dar 20,5, né? 14,5 mais 6 vai dar 20,5. Ok? Pronto. Temos a nossa regra, né? Aplicada. Aqui vai dar 50. 100 menos 50 vai dar 50. Somando todo mundo aqui vai dar o quê? Vai dar 22,5, 24,5 mais 20,5 vai ficar 25, não é? Pronto, 50 por 25, 2. Nós temos uma corrente de 2 amperes. A corrente que sustenta, ou a corrente que é gerada em todo o sistema, é uma corrente de 2 amperes. Tá bom? Então, significa que o nosso amperímetro, ele vai calcular uma corrente de 2 amperes.
Tá? Essa vai ser a leitura dele, 2 amperes. E o nosso voltímetro? O nosso voltímetro, ele está calculando a voltagem só desse resistor. Professor, qual é a fórmula que eu uso, cara? Muito simples. Vai ficar o quê? Você vai usar a fórmula do Uri. Tá? Aí fica. Eu sei que a corrente que passa por ele também é 2 volts. Tá? Aliás, 2 amperes. Desculpa, 2 amperes, né? Então, quem vai ser a DDP? Vai ficar 6 vezes 2. Ele vai consumir quantos volts? 12 volts. Só esse resistor aqui consome 12 volts. Tá bom? Por exemplo, você pode perceber que cada um desses resistores consome uma voltagem, contanto que essa voltagem máxima seja igual a 100 volts. Tá bom? Bom, pessoal, observaram como é simples a lei de Poulier estendida aplicada a uma única malha? O segredo da questão é você encontrar o sentido correto da corrente. Ou melhor, você precisa ter mais força eletromotriz do que força contra-eletromotriz. Tá? A nossa corrente ela precisa dar um valor positivo. Se eu tivesse feito uma subtração dos 50 menos o 100, daria um valor negativo. Daria menos 2 amperes. Eu teria uma corrente negativa, eu teria energia faltando, tá bom? De maneira negativa. Eu teria 50 volts faltando. Bom? E 2 amperes negativos, tá? Então, o segredo aqui é o sentido da corrente, ok? O meu sentido anti-horário me propôs encontrar uma força eletromotriz maior para sustentar as forças contra-eletromotrizes. Ou melhor, eu tenho um elemento maior para gerador e um elemento menor para receptor. Eu tenho que ter mais energia para fornecer do que uma energia faltando, tá bom? Bom, galera, um forte abraço, tá? Esse aqui é o nosso conteúdo da aula 20, ele é muito simples. Na próxima aula eu venho trazendo para vocês malhas mais complicadas, tá? E vamos resolvendo mais questões, tá bom? Boa prova para todos, boa semana e até a próxima aula.